Hoje, seguimos em nossa jornada, logo após o momento em que o chamado foi aceito. Ao acolher esse chamado, que muitas das vezes se apresenta como inquietação, desejo de mudança ou simples necessidade de não mais ignorar uma vocação, nos colocamos em movimento. Não mais como espectadores do mundo da tradução e da interpretação, mas como sujeitos ativos, dispostos a atravessar mares desconhecidos. E é nesse mar que nos deparamos com uma multiplicidade de possibilidades. A aceitação do chamado não nos entrega um mapa, mas nos convida a criar em cada passo o nosso próprio caminho. Aceitar o chamado para o TILSP é assumir a responsabilidade de estar presente por inteiro, em cada situação interpretativa. É reconhecer que não se trata apenas de traduzir ou interpretar palavras, mas de fazer escolhas. Escolhas que reverberam no corpo, na ética, na vida de quem depende da mediação linguística para acessar o mundo. A cada interpretação, decisões precisam ser tomadas, e nenhuma delas é neutra, até porque de neutro a gente só tem o sabão de coco. Será que estou garantindo acesso pleno aos conteúdos a qual interpreto? A minha decisão de manter uma determinada terminologia é coerente com o contexto e com a bagagem linguística do meu público? Ao fazer esse ajuste, estou facilitando a compreensão ou estou interferindo demais? Qual o limite entre adaptação e a imposição do sentido? Estou interpretando de forma ética ou estou cedendo ao conforto da automatização interpretativa? Pois bem, essas perguntas que atravessam o TILSP no calor do momento são perguntas que, embora pareçam técnicas, são profundamente humanas. Exigem consciência, escuta, pausa, ainda que em milésimo de segundos. Tomar uma decisão no ato da interpretação é, na prática, exercer a própria autonomia profissional com responsabilidade. É saber que, mesmo em ambientes altamente regulamentados, cada intérprete constrói seu próprio repertório decisório, baseado em experiências anteriores, em valores, em conhecimento técnico e em sensibilidade social. Mas de onde vem essa consciência? Ela não nasce com a formação inicial. Tampouco se instala por completo com a certificação adquirida conforme o tempo. A consciência profissional do TILSP se constrói no enfrentamento cotidiano de dilemas, no erro tradutório e interpretativo refletido, no estudo constante e na escuta atenta das comunidades atendidas, e, sobretudo, na capacidade de reconhecer que sempre há o que aprender. Interpretar é, antes de tudo, decidir, e decidir com responsabilidade é o que diferencia o técnico daquele que é profissional. E para aprofundarmos essa reflexão, vamos pensar no dilema vivido por Ofélia, personagem de um dos meus filmes favoritos, O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Ofélia é convocada para cumprir 3 tarefas, e cada uma delas a coloca diante de escolhas que testam sua coragem, ética e fidelidade a si mesma. O mar de escolhas que se abre diante do TILSP exige muito mais do que saber Libras e português, como eu sempre falo por aqui. Exige uma série de elementos, como formação continuada, conhecimento de mundo, sensibilidade cultural e, sobretudo, disposição para o autoconhecimento. Porque a consciência tradutória não nasce pronta, ela é cultivada. E assim como Ofélia, que mesmo diante da dor, persistiu na busca pela verdade e pela fidelidade a si mesma, o TILSP precisa aprender a escolher, mesmo quando as águas estão turvas, mas com responsabilidade e coragem. Eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e no episódio de hoje vamos refletir sobre as escolhas que estamos tomando no ato interpretativo, sobre a possibilidade ou ainda a perspectiva do labirinto que a prática profissional nos proporciona cotidianamente. Afinal de contas, como você sabe, de tédio, o intérprete não morre. Sejam todos bem-vindos. No
No universo simbólico e ao mesmo tempo profundamente concreto da tradução e da interpretação, a escolha é um ato inevitável, constante e carregado de implicações. Traduzir ou interpretar é, em essência, escolher. E ao escolher, o TILSP não apenas seleciona sinais, palavras ou estruturas discursivas. Ele estabelece relações, hierarquiza sentidos, constrói acesso e por muitas vezes silencia possibilidades. Por isso, antes de tudo, é necessário refletir. O que é, afinal, uma escolha? Uma escolha é muito mais do que uma simples preferência entre A e B. Ela é uma tomada de decisão frente a um contexto que exige ação, mas que não representa necessariamente o único caminho certo. Escolhemos com base em quem somos, no que acreditamos, nas experiências que acumulamos e nas urgências que nos cercam. Algumas escolhas são rápidas e quase automáticas. Outras exigem um tempo interno de escuta, dúvida e ponderação. Na prática da tradução e da interpretação, especialmente no nosso par linguístico, Libras-Português, essas escolhas acontecem em frações de segundos. E mesmo assim, carregam em si as marcas de nossos repertórios, de nossas ideologias linguísticas e das nossas compreensões ou incompreensões, dos sujeitos e contextos em que mediamos. Ao optar por um sinal em detrimento de outro, ao decidir quando interromper ou quando esperar, ao ajustar o registro ou preservar a literalidade, estamos sempre escolhendo. E ao escolher, inevitavelmente, deixamos algo de fora. Mas por que escolhemos? Porque não temos como não escolher. A neutralidade é um mito, especialmente na interpretação. Abre aspas. O intérprete é um ser humano e, como tal, é impossível que não faça inferências às informações em questão e escolhas linguísticas relacionadas aos seus próprios conhecimentos prévios. O intérprete não é uma máquina. Essa concepção torna-se um martírio para o profissional intérprete que, apesar de saber da impossibilidade de tal neutralidade, tanto do ponto de vista social como do biológico cognitivo, se vê em conflito com o que lhe é exigido e com o que ele mesmo conceitua como ética e fidelidade. Fecha aspas. Marques, 2012, página 72. Estar em cena como TILSP é assumir que toda mediação é já por si só uma forma de se posicionar no mundo. Nossas escolhas, por mais técnicas que pareçam, nunca são desprovidas de valores. Elas dizem muito sobre nós, sobre como vemos o outro, sobre como entendemos o papel da língua, da cultura, da acessibilidade, da alteridade, por exemplo. E justamente por isso, a consciência do ato tradutório precisa ser cultivada. Precisamos nos perguntar constantemente: por que eu fiz essa escolha? Que efeitos ela gerou? Que outras possibilidades estavam disponíveis? Que riscos ou ganhos ela implicou? Nesse ponto, vale trazer à cena uma personagem que encara como poucas a angústia e a beleza da escolha, Ofélia, do filme O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro. Em um mundo sombrio e atravessado pela guerra e pela violência, Ofélia é convidada a trilhar um caminho fantástico, repleto de enigmas e decisões morais. Em diversos momentos, ela precisa escolher entre obedecer à autoridade ou seguir sua intuição, entre o conforto da obediência cega e a coragem de desobedecer para proteger o que acredita ser justo. Suas escolhas, embora simbólicas, são também dolorosamente reais. Elas falam da tensão entre a promessa de salvação e a certeza da perda, entre a fidelidade ao outro e a fidelidade a si mesma. Assim como Ofélia, o TILSP é confrontado cotidianamente com dilemas que não têm respostas fáceis. O que devo preservar? A forma ou o sentido? O que devo priorizar? O falante? O surdo? A instituição? Ou eu? Até onde vai a minha autonomia? Quando devo interferir? Quando devo me calar? A escolha aqui é atravessada por diversas camadas, e quanto mais conscientes estivermos deste processo, mais responsáveis seremos por nossas práticas.
Que esse episódio nos leve a perceber que, ao aceitarmos o chamado, como refletimos no episódio anterior, nos abrimos a um oceano de decisões. Algumas leves, como a brisa, outras densas, como o mar revolto. Porém, em todas elas precisamos lembrar: a escolha não é apenas um ato técnico, é uma construção de mundo. E que mundo queremos construir para nossa autuação? Conforme já dito anteriormente, o filme Labirinto do Fauno é uma obra cinematográfica marcada por um simbolismo denso e uma interseção profunda entre o real e o fantástico. Ambientado na Espanha pós-Guerra Civil de 44, durante o regime franquista, o longa apresenta a história de Ofélia, uma menina de aproximadamente 10 anos que, ao lado de sua mãe grávida, muda-se para um posto militar comandado pelo cruel Capitão Vidal, seu padrasto. A narrativa, estruturada em 2 planos, o mundo real e o universo mítico, conduz o espectador a refletir sobre temas como opressão, resistência, inocência e especialmente as escolhas éticas e existenciais diante de cenários de violência e medo. Ofélia é uma personagem que vive intensamente o dilema da escolha. Desde o início do filme, somos apresentados a sua natureza sensível e imaginativa, inclinada à literatura e à fantasia, como formas de enfrentamento da brutalidade ao seu redor. Mas a primeira aparição do Fauno, criatura mitológica que habita um antigo labirinto próximo à casa onde Ofélia passa a morar, representa simbolicamente o chamado para a jornada do herói. Ele lhe revela que ela é, na verdade, uma princesa de um reino subterrâneo e que, para ela retornar para este mundo, precisa cumprir 3 tarefas. Cada uma dessas tarefas envolve desafios que testam sua coragem, obediência, senso de justiça e capacidade de discernimento. A escolha, portanto, aparece para Ofélia como um eixo estruturante da narrativa. Em todas as tarefas, ela precisa optar entre seguir regras pré-estabelecidas ou escutar sua própria consciência. Um dos momentos mais emblemáticos ocorre quando, em uma das provas, ela desobedece à ordem explícita do Fauno de não comer nada em um banquete mágico. Ao ceder à tentação, ela desperta o monstro pálido, uma criatura horrenda que devora 2 fadas que a acompanham. Esse episódio não apenas marca uma aparente falha no cumprimento da missão, como também nos mostra que a escolha não é um ato isolado, mas uma ação carregada de consequências, tanto éticas quanto narrativas. Contudo, o ápice dramático da escolha se manifesta no final do filme, quando Ofélia decide, spoilers, não entregar o seu irmão recém-nascido ao Fauno, que exigia o sacrifício inocente para abrir o portal de retorno ao reino mágico. Mesmo diante da promessa de glória e imortalidade, ela opta por preservar a vida do bebê, desobedecendo mais uma vez uma autoridade. Essa decisão a leva à morte pelas mãos do Capitão Vidal, mas também à sua elevação simbólica, pois, segundo a lógica do mundo fantástico, sua escolha altruísta e justa revela sua verdadeira nobreza, permitindo sua ascensão espiritual como princesa do mundo subterrâneo. Através de Ofélia, o filme em questão evidencia que a escolha é um ato de resistência, especialmente em contextos de opressão. Ela escolhe manter sua integridade diante da brutalidade do mundo real e rejeita caminhos fáceis, que ferem seus princípios éticos. Esse paradigma de escolha ressoa profundamente com o trabalho do Tilspy, pois, no ato da interpretação, constantemente enfrentamos decisões que não são neutras, tampouco isentas de implicações éticas, políticas e sociais. Escolher é uma estratégia interpretativa. Decidir o momento certo de intervir ou silenciar, definir como representar determinada enunciação ou como agir em contextos de assimetria de poder, são todos movimentos que refletem a complexidade da nossa profissão. Assim como Ofélia, o Tilspy precisa desenvolver uma consciência crítica de sua atuação. As escolhas não se fazem apenas como técnica ou conhecimento linguístico, mas como um posicionamento ético e escuta ativa do contexto.
Traduzir ou interpretar é muitas vezes escolher entre caminhos possíveis, assumindo a responsabilidade pelas pontes que se constroem e pelas que se recusa a construir. Na prática profissional do TILSP, as escolhas são constantes e complexas, e muitas das vezes invisíveis aos olhos de quem observa de fora. Essas decisões ocorrem de maneira dinâmica durante o ato interpretativo e envolvem não apenas aspectos linguísticos, mas também éticos, culturais, afetivos e situacionais. A seguir, vou explorar um pouco, de maneira textual e reflexiva, alguns tipos de escolhas que nós somos convidados cotidianamente a fazer. Em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, há as escolhas linguísticas e semânticas, que dizem respeito à seleção dos sinais, das estruturas sintáticas e o vocabulário que melhor representem o sentido da mensagem na língua-alvo. Essas escolhas não são neutras. Elas levam em consideração o grau de formalidade do contexto, as variações dialetais entre os usuários da Libras e do português, e o repertório linguístico dos interlocutores envolvidos. Assim, o TILSP precisa constantemente avaliar qual expressão comunica de forma mais clara e culturalmente adequada, percebam que eu não disse fiel, o conteúdo proferido, o que exige atenção plena, leitura contextual e conhecimento profundo das línguas em jogo. Em segundo plano, mas igualmente essencial, estão as escolhas pragmáticas, ou seja, aquelas escolhas que dizem respeito ao modo como algo é dito, o tom, a intenção comunicativa, o posicionamento discursivo, por exemplo. Nem sempre o que se está sendo dito carrega apenas um sentido denotativo. Há ironias, sugestões, indiretas, provocações, lamentos. E traduzir e interpretar essas nuances requer sensibilidade e percepção de mundo. Também são fundamentais as escolhas éticas, que se revelam diante de situações delicadas. Por exemplo, intervir ou não diante de uma informação mal interpretada, corrigir ou não uma incoerência na fala original, manter a neutralidade diante de um discurso discriminatório. Nesses momentos, o TILSP precisa decidir, com base em princípios profissionais e nos códigos de conduta profissional da categoria, de que forma sua consciência crítica e seus valores podem contribuir para a solução desses problemas. As escolhas técnicas, igualmente, se apresentam. Optar por uma estratégia de interpretação simultânea ou consecutiva. Posicionar-se à direita ou à esquerda do interlocutor. Repetir ou parafrasear quando há ruídos de comunicação. Essas decisões têm implicações diretas na fluidez da interpretação e na acessibilidade do discurso, principalmente em contextos como os ambientes educacionais, de conferências, cultos religiosos ou consultas médicas. Por fim, mas não menos importante, há as escolhas emocionais e subjetivas, muitas das vezes ignoradas nas discussões acadêmicas. São decisões tomadas com base no estado emocional do intérprete, na sua memória de trabalho e no nível de cansaço, nas relações interpessoais que se estabelecem em cena, por exemplo. O TILSP escolhe, ainda que inconscientemente, a intensidade com que se envolve, o limite da sua empatia, o tom com o qual deseja ecoar as vozes que lhe atravessam. Enfim, a atuação do TILSP é um território de escolhas incessantes, assim como Ofélia no filme citado. Cada escolha representa não apenas um caminho diferente, mas uma afirmação de identidade, de princípios, de compromisso com a ética e com o outro. O intérprete, no instante do gesto, no ecoar de uma voz, constrói e reconstrói significados, abrindo-se a múltiplas possibilidades. E cada decisão tomada afirma sua presença naquele universo interpretativo. Encerramos esse episódio especial da Jornada do TILSP com um convite à reflexão profunda sobre as escolhas que marcam cada passo de nossas trajetórias como profissionais da tradução e da interpretação entre línguas e culturas. Assim como Ofélia, somos convidados a cada instante tomar decisões que nem sempre demonstram caminhos claros, por vezes dolorosas, mas sempre reveladoras.
Suas escolhas, ainda que simbólicas, nos lembram que diante da dúvida, da ambiguidade, da incerteza, o ato de escolher também é um gesto ético, político e humano. Nesse evento, a Jornada do TILSP, que estamos fazendo durante essa semana, ele nasce com esse propósito: criar um espaço onde possamos reconhecer e aceitar que tanto o chamado quanto esse labirinto de oportunidades são apenas o início. O verdadeiro desafio se revela quando precisamos decidir como agir, o que dizer, quando calar, como mediar e, sobretudo, como fazer tudo isso com responsabilidade, técnica e sensibilidade. As escolhas de um TILSP não se limitam a opções lexicais ou estruturais, mas envolvem posturas profissionais, posicionamentos diante da alteridade e decisões sobre como garantir acessibilidade e equidade nos contextos comunicativos. Portanto, nessa etapa da nossa jornada, reforçamos a importância de uma atuação consciente, que cada escolha feita no exercício da interpretação não seja fruto do improviso ou da inércia, mas sim da reflexão, do conhecimento acumulado e do compromisso com o outro. E nós nos vemos na próxima etapa da nossa travessia, e que as escolhas que faremos como intérpretes sejam cada vez mais éticas, assertivas e humanas. Vale lembrar aquele velho filme chamado Jogos Mortais. Olá, intérprete. Eu quero jogar um jogo. À sua frente estão duas rotas, uma escura e sinuosa. Leva à mediocridade, feita de decisões impulsivas, falta de preparo e repetições vazias. A outra, exigente e iluminada, conduz à profissionalidade, construída com escolhas éticas, formação constante e consciência do seu papel social. Você foi chamado para decidir a cada interpretação quem deseja ser, um TILSP qualquer ou um TILSP profissional. A escolha é sua, que os jogos comecem. Pois no jogo da prática profissional, de tédio, o intérprete não morre.